Bem-vindos ao dia 11 de dezembro do Mistério de Natal, acompanhando então o calendário do Advento junto com Joaquim e sua família, agora, não é? E também a história de Elizabeth, o anjo Efiriel, Gaspar, Josué, as ovelhas. Vamos lá? 11 de dezembro. Muitas pessoas sentem um medo terrível quando vem um dos anjos do Senhor. Passaram o resto da tarde examinando cuidadosamente os papeizinhos que tinham caído do calendário mágico. Joaquim os colocou na ordem certa, a fim de que sua mãe e seu pai pudessem ler a história. Enquanto liam, o pai disse: "Isso é a coisa mais estranha que já ouvi. Quantos calendários iguais a esse será que foram feitos?" E a mãe só ficava dizendo: "Nunca vi uma coisa assim. Imagine Joaquim trazer para casa justamente este calendário de Natal." Quando caiu a noite e Joaquim precisou ir dormir, ficou muito tempo sentado na cama olhando para o calendário mágico. E aconteceu de novo. Aconteceu de novo! Na grande figura do calendário havia muitos anjos pairando no céu. Joaquim já vira isso antes. Mas hoje ele descobriu que um dos anjos era um querubim. Tinha certeza absoluta. Impuriel não fazia parte da figura até que Joaquim leu o trecho em que ele levantou o voo e veio descendo em espiral da torre da igreja. Joaquim gritou: "Mamãe, papai!" Os dois entraram correndo no quarto. Naturalmente tiveram medo de que algo horrível tivesse acontecido. Até o próprio Joaquim estava um pouco chocado. Disse apenas: "Estou vendo o anjo Impuriel." O pai e a mãe se espantaram. Talvez tivessem achado que ele recebera a visita de um anjo, mas Joaquim lhes pediu que olhassem com atenção para a figura. "Vocês não estão vendo algo que não tinham visto antes?" Os dois olharam bem atentamente para a figura. O pai disse que talvez não tivessem reparado em todos os detalhes quando o dono da livraria lhes deu o calendário. Havia ficado tão agitado naquele momento que até esquecera a carta de motorista no balcão. Por exemplo, ainda não notara que um dos pastores segurava um cajado na mão. "Acho que também não reparei nisso", observou a mãe. "Claro que não", disse Joaquim. "Ele ainda não estava aí. É que esse calendário é mágico." "Joaquim não precisa exagerar", observou o pai. Ele sempre gostava de parecer o mais sensato e racional de todos. A última coisa em que Joaquim pensou antes de adormecer foi que um dos anjos do céu se chamava Joaquiel, um nome quase igual ao seu. Na manhã seguinte, Joaquim abriu a 11ª porta no calendário de Natal. Precisou puxar com cuidado o pedacinho de papel que estava escondido lá dentro e descobriu a imagem de um homem a cavalo. Acomodou-se debaixo das cobertas e começou a ler. Hoje não precisava ter medo de que sua mãe ou seu pai o pegassem em flagrante, pois os papeizinhos do calendário não eram mais secretos. Vamos ver quem era? Baltazar. 5 ovelhas, 2 pastores, 2 anjos, um rei mago e uma menininha norueguesa subiam a toda velocidade o Vale do Reno, 1199 anos depois que Jesus nasceu. Avistaram lá do outro lado do rio a torre de uma igreja. Efiriel lhes disse que era a Catedral de Mainz. Fizeram uma parada para discutir a situação. "Temos que atravessar o rio", disse Josué. "É uma pena, porque vamos ter que assustar outro pobre barqueiro e explicar que somos peregrinos a caminho da Terra Santa." "Precisamos tentar fazer isso com delicadeza", disse Efiriel. "Olha lá um barco!" exclamou Impuriel. Saiu voando alto no ar, batendo suas asinhas na direção do barco. Enquanto o resto da procissão ainda o seguia, Impuriel já estava falando com um homem sentado à beira do rio.
O Senhor nos levaria para o outro lado? Vamos para Belém e não temos muito tempo, pois precisamos chegar antes de Jesus nascer. Entenda, estamos numa missão santa. Efiriel correu atrás dele. Quando o alcançou, fez um sinal de cabeça ao barqueiro, como que pedindo desculpas. Depois se virou para Empuriel e disse: quantas vezes tenho que lembrar a você que em primeiro lugar deve dizer, não tema? Mas o barqueiro, vestindo trajes esplêndidos e um longo manto vermelho, não teve medo do querubim. Virou-se para Efiriel e disse: meu nome é Baltazar, o segundo rei mago e rei de Sabá. Estou indo para o mesmo lugar que vocês. Então você é um de nós, disse Efiriel. Mesmo assim, o anjo advertiu Empuriel. Desta vez as coisas acabaram bem, mas você sempre deve começar dizendo, não tema. Não percebe que muitas pessoas sentem um medo terrível quando vem um dos anjos do Senhor? Especialmente quando batemos as asas. Desculpe, disse Empuriel. Tudo bem, disse Efiriel. Mas não é estranho que eles sintam tanto medo só porque viram um anjo? Perguntou Empuriel. Eu nunca fiz mal a ninguém, nem a um gato. Pelo contrário. Nem dá para contar as vezes que já ajudei um pobre gato a descer de uma árvore alta. Naturalmente, os gatos deveriam aprender de uma vez por todas a não subir tão alto assim. Mas quando nós chegamos e os ajudamos, eles não sentem o mínimo medo. São sempre os seres humanos que levam esse susto terrível. Os dois reis magos se abraçaram. Há quanto tempo? Disse um. É tão longe do rio Reno? Disse o outro. Mas é muito, muito bom vê-lo de novo. Os dois estavam abraçados, por isso não era fácil dizer quem tinha dito o quê. Mas agora, a procissão inteira entrou no barco. Cada rei mago pegou um remo e se puseram a remar através do rio, que era quase tão largo quanto um braço de mar. Do outro lado, Efiriel apontou para a bela catedral. Parecia um pouco mais atarracada e não tinha uma torre tão alta como muitas outras igrejas pelas quais eles já haviam passado, mas era bem mais antiga. Estamos no ano de 1186 d.C. Os trabalhos nessa catedral começaram há mais de 200 anos. Naquela época, quase 1000 anos tinham se passado desde que aquela única semente foi semeada na terra, fazendo todo um campo de igrejas e catedrais brotar pelo mundo inteiro. Um campo inteiro de igrejas, repetiu Empuriel. Seria engraçado calcular a quantidade de pedra e de madeira que já se usou para comemorar o nascimento de Jesus. Sem falar na quantidade de bolos que já foram assados e na quantidade de presentes que já foram embrulhados. O Natal é a maior festa de aniversário do mundo, pois todo mundo, no mundo inteiro, é convidado para essa festa. É por isso que já dura 2000 anos. Josué bateu com seu cajado e disse: para Belém, para Belém. Os peregrinos seguiram rápido pela margem oeste do rio Reno. Era de manhã cedinho, assim bem poucas pessoas sentiriam medo deles. Mas quando chegaram à cidade de Worms, no ano de Nosso Senhor de 1162, encontraram um homem a cavalo. Talvez fosse um soldado fazendo sua ronda noturna. O anjo Empuriel voou até o cavaleiro, bateu as asas e disse: não tema, não tema, não tema. Embora ele ficasse zumbindo em volta do soldado como uma abelha e dissesse não tema, um número enorme de vezes, o pobre homem ficou extremamente assustado. Deu com as esporas no cavalo e saiu galopando, rodeando alguns edifícios baixos. Não teve tempo nem mesmo de dizer aleluia ou Deus seja louvado. Efiriel balançou a cabeça em desespero e tentou de novo ensinar ao querubim. É preciso dizer só uma vez, mas você deve dizer com uma voz delicada, suave, celestial. Não tema.
também é uma boa ideia ficar com os braços para baixo. Fazemos isso para mostrar que não portamos armas. O rei mago Baltazar apontou para cima, para uma catedral com 6 torres. Em todos os lugares e em todas as épocas, as pessoas sempre estenderam seus braços para Deus. As torres da igreja também apontam para o céu, mas elas duram muito mais. Os pastores inclinaram a cabeça respeitosamente a essas palavras sábias. E Elizabeth sentiu que precisava repeti-las para si mesma, até ter certeza do que Baltazar queria dizer. Josué bateu no chão com seu cajado e disse: "Para Belém, para Belém." Na cidade de Basileia, na margem sul do rio Reno, pararam na frente de outra grande catedral. Passaram-se 1119 anos desde que o menino Jesus nasceu, anunciou Efiriel. Essa catedral, com 5 naves, acaba de celebrar seu centenário. Mas já faz centenas de anos que a Basileia é um importante ponto de encontro para viajantes que atravessam os Alpes, passando da Itália para a Europa do Norte. Vamos agora seguir a mesma rota, através do Paço de São Bernardo. Josué bateu no chão com seu cajado e disse: "Para Belém, para Belém." E assim partiram pelas montanhas da Suíça. Vamos para Joaquim agora? Joaquim ficou sentado na cama, pensando na estranha peregrinação a Belém. Depois de algum tempo, sua mãe e seu pai entraram no quarto para ler o que estava escrito no papelzinho. No dia anterior, tinham falado sobre o calendário mágico de Natal. Quase a tarde inteira. Agora o pai disse: "Nós descobrimos um pequeno milagre lá na livraria, não é mesmo, Joaquim? Você consegue imaginar como ele foi feito?" "Acho que foi o velho João quem fez", disse Joaquim. "O dono da livraria disse alguma coisa sobre alguém chamado João, não foi?" Joaquim ficou pensando se deveria contar à mãe e ao pai que tinha encontrado João, mas não contou. Achou melhor manter um segredinho só para si mesmo, pois havia mais alguma coisa também. Sabet, Tebas, Sabet, Tebas. "Se foi um vendedor de flores que fez esse calendário", disse o pai, "com certeza ele é muito criativo." A mãe concordou. "Sim, ele tem muita imaginação." Joaquim sentou na cama. "Vocês disseram que eu tinha muita imaginação quando lhes contei sobre Elizabeth e Efiriel, mas eu apenas havia lido todos os papeizinhos que estavam no calendário. E agora estamos dizendo que a pessoa que fez o calendário tem muita imaginação", disse a mãe. "De certa forma, é a mesma coisa." Joaquim balançou a cabeça. "Não, talvez ele não tenha tanta imaginação assim, se essa história for verdadeira." O pai riu. "Ora, você não vai me dizer que acredita que alguém consegue ir correndo até Belém e ainda por cima consegue correr para trás no tempo?" "Nada é impossível para Deus", disse Joaquim. Ninguém protestou. O pai disse que era melhor pegar um atlas grande para poderem acompanhar no mapa a viagem de Elizabeth. O pai tinha um atlas histórico, um livro cheio de mapas que mostram como se chamavam todos os países e lugares muito tempo atrás. Ele explicou que é comum que o mesmo país ou a mesma cidade já tenham tido vários nomes diferentes. De repente, a mãe falou para o pai: "Ei, você se lembra daquela velha história? Houve realmente uma menininha que desapareceu desta cidade quando estava fazendo compras de Natal com a mãe. E acho que ela se chamava Elizabeth." "Sim", disse o pai, "foi algum tempo depois da guerra. Ela se chamava Elizabeth?" "Acho que sim, mas não tenho certeza." De repente, parecia que a mãe e o pai tinham se esquecido de Joaquim, de tão entretidos que estavam falando um com o outro. "Então", sugeriu o pai, "talvez ele tenha se lembrado dessa velha história e inventado o resto.
se é que foi mesmo o florista que fez isso. Joaquim tentou enfiar uma palavrinha na conversa. Vocês conseguem descobrir se ela se chamava Elizabeth? Sim, acho que sim, disse o pai. Não que o nome dela tenha muita importância. A última pessoa a dizer alguma coisa antes de descerem correndo para o café da manhã foi Joaquim. Pois eu acho que tem muita importância, porque a moça da fotografia também se chamava Elizabeth. Então, finalizamos o dia 11, nessa preparação para o advento. Acompanhe aqui no Instagram, também tem uma reflexão bíblica por dia aqui no Instagram. E lá no YouTube eu subo esse vídeo lá para você poder acompanhar a série em outro dispositivo, no tablet, na televisão, para você acompanhar essa história de Natal em família. Então fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!